Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, Vasco 5, Curitiba 1. É isso mesmo, Vasco goleou o Curitiba em São Januário. A segunda vitória seguida veio finalmente nessa competição. Mas antes de falar do jogo, desse massacre, desse show, desse espetáculo do Vasco, queria pedir para tu deixar aquele like, dar aquela moral. É sempre importante, rapidinho você vai lá, curtidinha, pá. Se não é inscrito, se inscreve. Gostou, compartilha daquele jeito. Vamos falar do jogo. Galera, hoje foi um espetáculo. Há muito tempo, cara, que eu não via um jogo do Vasco e me divertia. Não lembro nem qual foi a última vez que eu vi um jogo do Vasco relaxado, sem preocupação, tranquilo, vendo de boa, os lances acontecerem, pensando, o Vasco vai fazer um gol daqui a pouco. O Vasco agora faz um gol. E o Vasco venceu o Curitiba assim, de forma natural, jogando com vontade desde o primeiro minuto de jogo. Há muito tempo, como eu falei, eu não vi o Vasco jogando assim. Talvez naquele time de 2011 a gente tenha visto partidas parecidas, o Vasco construiu o resultado de forma natural por ser superior, e o Vasco hoje contra o Curitiba mostrou a sua superioridade fazendo gols, respeitou o adversário fazendo gols da forma que deveria ser. Jogada pelo lado direito, tabelinha do lado esquerdo, entrada do Rossi, entrada do Verratti, entrada do Paulinho, tabela pelo meio, lançamento pelo meio do Paulinho, escorada do Rossi, toque do Payet para o meio, Rossi conferindo para o gol. Cara, o Vasco jogou um futebol hoje completo. Verratti de cabeça, Verratti de voleio, Peck aproveitando o cruzamento do reserva que tinha entrado, Marlon Gomes. Os reservas também foram importantes nesse jogo. Então o Vasco hoje fez uma partida completa. Uma atuação de gala, como eu falei, que a gente não via torcedor do Vasco. Eu falo particularmente por mim, há muito tempo. A gente não sabe nem como lidar, porque o Vasco ele traz transtornos mesmo nas vitórias. Falando da última partida, por exemplo, a gente ganhou do Fluminense de 4-2, mas o jogo foi complicado, o jogo foi difícil, até os 35, 30 do segundo tempo, muito difícil o jogo contra o Fluminense. Então, é muito difícil, espero que aconteça com mais frequência daqui para frente, com o Vasco naturalmente conseguindo sair da zona de rebaixamento e permanecendo na Série A. Vasco agora que vai fazer o jogo atrasado contra o América Mineiro na próxima segunda, no Independência. Vasco ganhando, Vasco sai da zona de rebaixamento, é aquele respiro, é aquele alívio. E agora falando especificamente do jogo, galera, como eu falei, o Vasco construiu o resultado de forma natural. O goleiro do Curitiba, o bom Gabriel, fez defesas milagrosas, ainda poderia ter sido mais. Primeiras defesas, cabeçada do Puma, cabeçada de novo no rebote do Puma, depois o chute do Puma, ele conseguiu abafar, a bola foi para escanteio. Vasco continuou na abafa, Rossi cruzou e o Zé Gabriel fez 1-0 o Vasco continuou em cima, pressionando. O segundo gol era questão de tempo, Payet tinha perdido já uma oportunidade na cara do gol, porque chutou um pouco atrasado, e o segundo gol foi uma pintura. O segundo gol foram 40 segundos, foram 40 segundos de troca de passes no ataque do Vasco, até chegar no Rossi, que escora para o Payet, que volta para o Rossi no meio, o Payet não foi fominha, tocou para o Rossi, que escorou sem goleiro, o Vasco até aí fazendo uma partida de gala. Se for falar do único momento ali que deu um pouco de preocupação, mas também não chegou a ser uma super preocupação, foi a partir do segundo gol do Vasco ali no primeiro tempo, porque o Vasco parecia ter cansado, até a transmissão mesmo falou, os comentaristas, o Vasco recuou demais e o Curitiba veio para cima, por pouco não diminui no primeiro tempo. Mas o Vasco volta para o vestiário, o Ramon Dias conserta ali, mexe, o Vasco descansa e o Vasco já volta para o segundo tempo. O mesmo pique que começou o jogo, é esse Vasco que a gente quer ver, não é um Vasco retranqueiro, não é um Vasco que busca uma bola no jogo, é um Vasco que quer gol o tempo inteiro, quer aumentar a sua artilharia, quer aumentar jogadores na sua artilharia. Então, o Vasco foi para cima, Paulinho roubou uma bola no meio campo num passe errado do jogador do Curitiba, Paulinho acha o Verratti no meio da área, Verratti domina, espera a bola quicar, espera o corpo se posicionar bem, dá um voleio, um sem pulo sensacional, fazendo 3-0, gol checado pelo VAR, mas nitidamente atrás da linha do defensor. Vasco fazendo 3-0, ali já tinha matado o Curitiba praticamente, logo no início do segundo tempo fazer 3-0. E o quarto gol também veio numa jogada de um cruzamento do Piton, que hoje voltou a mostrar a sua qualidade cruzando, ele que tinha deixado a desejar nessas últimas partidas, talvez aí na contramão do time, né, o jogador que veio caindo de produção, hoje conseguiu fazer bons cruzamentos, aí ele acha o Verratti
no meio da área, atrás do zagueiro, o Verratti sobe, ele é um exímio cabeceador, ele cabeceia muito bem, cabeceia pro chão, 4-0 Vasco, ali, Vasco administrando. E o Vasco, galera, ele fez 4-0 querendo muito, ele não fez 4-0 nos contra-ataques. O segundo tempo do Vasco foi de gala, exemplar. E o Vasco tendo chances, a zaga do Curitiba em apuros, o goleiro do Curitiba ainda trabalhando, o Gabriel, bolas raspando, o Vasco tentando, o Vasco poderia ter feito 5, 6 aí de forma natural, antes de ter tomado o primeiro. Aí o Curitiba acha o primeiro gol, faz o gol de honra. E o Vasco aí dá mais uma apertadinha, logo depois do gol do Curitiba, o Vasco dá mais uma apertada com os que entraram, o Marlon Gomes e o Gabriel Peck, dando números finais ao jogo ali, aos 35 minutos do segundo tempo, fazendo 5-1 Vasco, Vasco goleando, Vasco foi a campo com o Léo Jardim, Puma, Léo Pelé, o Medel, o Lucas Piton, Paulinho, Zé Gabriel, Praxedes, aí que vem a mudança, né, Paier fazendo esse losango, essa ponta do losango, e Rossi e Verratti no ataque. Ele mudou o esquema. A gente tentar adivinhar a escalação, o esquema do Ramon Dias é sempre uma furada, que é sempre... Eu não vou deixar de arriscar nunca uma escalação, um esquema tático, mas a gente sempre erra, porque ele sempre tem uma carta na manga, sempre arrisca alguma coisa. Hoje ele começou com o Paier desde o início, né? O Paier que vinha sendo poupado, preparação física, ele começou com o Paier desde o início. Paier mostra claramente que está evoluindo, mas ainda está abaixo, um pouco abaixo da rotação dos outros. Mas é qualidade, é passe, e isso que o Ramon Dias quis aproveitar. Então o Vasco começou o jogo nesse losango. Aí entraram no jogo ainda o Jair, o Marlon Gomes, o Orechano, para dar oportunidade de ganhar ritmo e confiança, Gabriel Peck e Sebastião Ferreira. Aproveitou todas as substituições para tentar continuar em cima e funcionou, né? O quinto gol do Vasco é construído em cima de 2 reservas, 2 jogadores que entraram no segundo tempo para continuar no pique, no gás. Então o Vasco hoje fez uma partida perfeita, só pelo gol ali, mas mesmo assim foi uma partida perfeita, 4 gols de diferença, 5-1. Não dá para criticar, achar que o Vasco vacilou no gol, não. Acontece. Às vezes a concentração baixa um pouco, esse gol do Curitiba não influenciou em nada negativo para a equipe do Vasco. Eu vou falar aqui as notas individuais de cada jogador, para depois a gente finalizar aí falando um pouco sobre o que a gente pode esperar no decorrer do campeonato com o time do Vasco em franca evolução. Então o Léo Jardim hoje, uma partida muito boa, não teve culpa no gol, um chute muito forte em cima dele, ali numa bobeada da marcação. Léo Jardim eu vou dar uma nota 9, ele foi consistente quando foi exigido, muito pouco, tá? O Curitiba finalizou muito pouco. O Puma Rodrigues hoje, uma partida de novo, ainda na defesa, ele não foi exigido na defesa, na verdade, mas ele, no ataque, tu percebe que ele tem uma rotação diferente, mas hoje ele foi bem, tá evoluindo, foi melhor do que das últimas partidas. Puma Rodrigues, nota 7,5. Léo Pelé, nota 9, seguro, confiante, saindo para jogar, cabeça erguida. Não precisou nem fazer muita força hoje para sair da defesa, porque o meio-campo do Vasco funcionou. Nota 8 para o Léo Pelé. O Medel, nota 8 também, como seu companheiro, dá confiança, dá segurança, inflama a torcida. Lucas Piton voltou aos seus melhores momentos, principalmente com cruzamentos perfeitos, precisos. Foi responsável pela assistência ali no 4º gol do Verratti. Então, nota 8,5 para o Lucas Piton. O Paulinho hoje uma partida de novo, magnífica. Esse jogador ele vem pressionando cada vez mais e mantém a regularidade lá em cima. Ele não mantém uma regularidade embaixo, ele mantém uma regularidade lá em cima. Ele vem atrás, ele busca, ele sai driblando, ele protege, ele faz tabelinhas, ele atrapalha, ele marca. Ele é um jogador incisivo o tempo inteiro, ligado o tempo inteiro. Se tu, em algum momento, não vê o Paulinho assim, é que ou ele foi substituído ou alguém machucou ele e está no chão precisando de atendimento. Porque ele está aparecendo em todos os lugares, em todos os momentos. E isso deixa a torcida do Vasco maluca. Então, o Paulinho hoje eu vou dar uma nota 9, jogador fundamental para esse novo momento do Vasco. Zé Gabriel, autor do primeiro gol, marcou bem, saiu bem jogando de forma simples, como eu sempre venho falando. Se ele jogar marcando e sair jogando de forma simples, entregar para quem sabe, vai ser um jogador nota 8, 9 sempre. Nota 9 hoje para o Zé Gabriel. O Praxedes, um pouco abaixo dos demais, mas ainda assim protegendo, marcando, saindo jogando, tabelinho, um jogador que joga de cabeça erguida. Eu gosto muito do Praxedes, tenho gostado muito do Praxedes, nota 8. O Rossi é um negócio de maluco, é vascaíno, ele tem identificação com a torcida, tem raça, mesmo ainda um pouco abaixo fisicamente, ele ganha no corpo, ele ganha na velocidade, jogador que ele é 99% transpiração e 1% inspiração, mas ele conseguiu hoje dar um passe, uma assistência para o gol do Zé Gabriel e fazer o segundo gol do Vasco. Tem
como dar nota 10 para ele, não dar nota 10. Ele foi o principal responsável por esse Vasco hoje goleando. Ele deu início à trajetória do Vasco goleando. Tom Rossi, uma nota 10 hoje, estou gostando demais, voltou à sua casa, me remete a bons momentos do Vasco, de jogador com raça, jogador com disposição, que dá trabalho ao adversário, não aqueles molengas frouxos que a gente viu aí nesses últimos anos jogando pelo Vasco, né? Então, nota 10 para o Rossi. Paê hoje jogou bem, enquanto teve fôlego, foi importante. Na marcação ele teve que voltar para marcar o Rainer, ele tomou uns bailes ali do Rainer, mas ele correu, ele tentou ajudar, ele não é forte na marcação, não é o forte dele, nunca foi. Então ele tentou, fez o possível, ajudou enquanto pôde na marcação, achou o Rossi no meio da área sem ser fominha, deu uma assistência, nota 8 para o Payet. E o Verratti, mais um, nota 10, é um jogador magnífico, dá trabalho, briga, tabela, é um jogador que sabe jogar com a bola no pé, não é só um jogador de cabeceio, fez 2 gols hoje, 7 jogos, 6 gols, muito acima da média, nota 10 para o Verratti. E o Ramon Dias, para fechar aí os principais, depois eu falo dos reservas, Ramon Dias também nota 10, vem cada jogo impressionando mais. Hoje ele botou um 4-4-2 ofensivo, de marcação, de intensidade, que deixou a torcida de cabelo em pé, de olhos arregalados. Fala, meu Deus, esse é realmente o Vasco que jogou esse Brasileirão até a 17ª rodada? Não parece ser. Com o técnico Ramon Dias, o Vasco é um Vasco diferente, o Vasco parece que é um Vasco que resgatou o seu protagonismo, então nota 10 pro Ramon Dias. Os que entraram, o Jair foi importante também, conseguiu ali, quase que fez um gol de escanteio, uma cabeçada que passou raspando na trave. Jair, eu vou dar uma nota 8, foi bem. O Marlon Gomes deu uma assistência, quem entrou foi muito bem também, o que ajuda o elenco, né? O que dá mais consistência a quem por um acaso se contundir, tomar cartão amarelo, ficar suspenso. O Marlon Gomes hoje resolveu, deu um passo pro Peck, fez a jogada do 5º gol, nota 8 para o Marlon Gomes. O Orechano, talvez aí ainda precisando de um pouco mais de confiança, mas também foi importante ali, a bola passou pelo pé dele bastante, tentou um chute ali meio pretencioso demais, mas um jogador sem confiança para fazer aquilo ali é mais difícil. Mas ele tentou dar dribles, tentou ganhar, voltar, e aos pouquinhos, cara, ele é um jogador de 23 anos, aos pouquinhos a confiança dele pode ir voltando, para ele ser um jogador importante no futuro, ainda não é, talvez a menor nota do Vasco, nota 7 por Orechano. O Payet, já falei, o Gabriel Peck, que entrou no lugar do Payet, nota 9, cara, ele entrou, deu trabalho, driblou, protegeu, marcou, voltou, fez o gol. Só não vai ganhar nota 10 porque talvez precisasse ali de um pouco mais de tempo. Mas se tivesse um pouco mais de tempo, ele com certeza balançaria a rede de novo, ganharia mais um 10. Mas eu vou dar uma nota 9 para o Gabriel Peck, uma notaça importante. Sebastião Ferreira correu, também ajudou bastante, mas ele é muito mais coração, ele é muito mais disposição, mostrou que aquela raça do jogador sul-americano também prevaleceu aí no Sebastião Ferreira, nota 7,5 para o Sebastião Ferreira, não conseguiu fazer o seu gol, ainda pode fazer ainda em algum momento. Se o Vasco continuar assim, mais cedo ou mais tarde vai continuar fazendo, vai acabar fazendo o seu primeiro gol. O Vasco que no segundo jogo, em 2 jogos, fez 9 gols, segundo jogo que goleia. Galera, não tem como não ficar otimista e pensar que o Vasco na zona de rebaixamento é questão de tempo, o Vasco vai sair, o Vasco vai tentar coisas maiores no campeonato. Mas agora o próximo desafio é o América Mineiro, que vai estar... É tudo ou nada para o América Mineiro. O América Mineiro também está com a corda no pescoço, quase sendo rebaixado, já matematicamente, aí, dependendo das próximas rodadas. Então o América Mineiro vai vir franco atirador, o Vasco tem que se aproveitar disso. Vai ter torcida, parece que o América Mineiro disponibilizou mais ingressos para a torcida do Vasco, talvez o barulho da torcida do Vasco seja maior, mas o campo, quem está mais acostumado a jogar é o América. O Vasco tem que abrir o olho, manter a concentração, não achar que está tudo uma maravilha, não precisa golear, só vencer o América lá, que o Vasco já sai da zona de rebaixamento na próxima rodada, tomara que isso aconteça. Vamos torcer e acompanhar. É isso, galera, Vasco em franca evolução. É bom vir falar aqui pautas positivas, não só pautas negativas. Uma partida hoje magnífica, exemplar, não tem adjetivos para dizer, todos os adjetivos seriam um pouco. O Vasco hoje deixou a torcida do Vasco muito feliz. Torcida do Vasco São Januário, mais uma vez, 20 mil torcedores. No entorno de São Januário, mais uns 10 aí, 5, 10 mil. Muita gente ali nas ruas da Barreira do Vasco acompanhando a partida, nos bares. Então, tudo deu certo, tudo está funcionando. O Vasco tem que voltar aos trilhos de uma equipe que é protagonista. Não vai ser coadjuvante nunca, tem que ser protagonista. É isso, galera. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Dá aquele like,
curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve, dá aquela moral. É isso, galera. Até o jogo contra o América na próxima segunda, no Independência. É isso. Saudações vascaínas sempre. Fui!